Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um Você Precisa Saber. E o tema de hoje é aí as invenções que mudaram o mundo. Dá para imaginar? Se você quer saber mais desse assunto, vem comigo aí para entender, saber as invenções que realmente mudaram o mundo, mudaram a nossa história, nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir. Um dos aspectos que diferencia o homem dos outros animais é a sabedoria, é o conhecimento que nós temos, de inventar, de criar essa sabedoria que a gente nem imagina de onde vem. Às vezes a gente acha que é nosso, mas não é. Nós vamos difundir, nós vamos falar sobre esse assunto aí para nós entendermos melhor. Através de uma constante insatisfação dos seres humanos com as adversidades, a vida difícil. Então ele foi criando invenções, foi criando coisas para melhorar a vivência, melhorar a convivência, melhorar o habitat. Ele buscou inovações que levou muitos homens e mulheres a desenvolver ferramentas, materiais e tecnologias tão bem sucedidas que mudaram completamente a nossa forma de viver e olhar o mundo. A lista é muito extensa. Se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui um dia inteiro falando de várias invenções, mas eu escolhi algumas aí. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber o conteúdo em primeira mão, ok? Porque você precisa saber. Então vamos começar a falar sobre a lâmpada. A lâmpada surgiu em 1835 através do James Brown Lindsay. Opa, peraí. Talvez você já ouviu falar, mas quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison. Não, a história começou com James Brown Lindsay. Em 1835, Lindsay demonstrou ao mundo a primeira lâmpada elétrica. E durante a sua demonstração em Dundee, no entanto, aparentemente inconsciente da importância que seria a lâmpada, a sua invenção, ele não deu muita importância, ele não se preocupou muito com a lâmpada não. Então ele não se preocupou em registrar uma patente, registrar aquilo e abandonou o projeto de vez, ele para ir trabalhar em outras tecnologias de telegrafia sem fio, que seria o telefone celular aí. Então, infelizmente, inventores como Thomas Edison, agora falando Thomas Edison, trataram de manter aquele invento vivo, na qual é difícil imaginar a vida hoje, atualmente, sem a lâmpada. Dá para imaginar? Sem a lâmpada é muito difícil essa iluminação que vocês estão vendo aí. Segundo invento importantíssimo, medidas do tempo. Olhando para o céu, o homem retirou as primeiras medidas do tempo, dividindo o dia em duas partes, o dia e a noite, associado ao sol de dia e à lua de noite. E foi no ano aí 2000 a.C. que começamos a observar que a sombra das árvores projetada pelo sol se movia pelo caminho, percorria o que assim se poderia estabelecer um sistema que medisse o tempo, porque cada hora a sombra estava num local. E se o Sol ensinou a medir as horas, a Lua mostrou como computar as semanas e os meses também, porque o homem contava quantos dias duravam cada fase da Lua. E cada intervalo de 7 dias era chamado pelos romanos de septimana, que traduzida pelo português quer dizer semana. Quando todos os períodos lunares chegavam ao fim, isso representava um mês. Tá entendendo? Olha como importantíssimo aí as medidas do tempo aí. O terceiro, avião. Dá para imaginar? Nós brasileiros, que orgulho, né? A criação do avião, ela foi um grande marco para a história do mundo todo, pois ela diminuiu de forma significativa o tempo de viagem entre duas cidades, dois países, dois continentes. O inventor brasileiro Albert Santos Dumont desenvolveu o primeiro avião
no mundo capaz de realizar um voo completo. Dá para imaginar? Ele incluindo decolagem, permanência no ar, pouso e sem a necessidade de uma rampa para lançar, tipo assim, como fosse um estilingue, algo. Ele decolou, ele planou no ar e depois pousou. É bem interessante, dá para isso é ser orgulho sentir ser brasileiro. A quarta é a pólvora. Inventada pelo alquimista chinês, a pólvora é uma das criações mais mortais já feitas pelo homem. Inicialmente usada junto a uma espécie de atirador de lanças primitivo, voltada para atacar os inimigos distantes. Durante a Idade Média, o material passou a ser usado de maneira mais refinada, resultando das primeiras armas de fogo, revólveres, pistola, igual a gente já vê hoje aí. Quinta, eletricidade. É graças à eletricidade que nós conseguimos acender uma lâmpada, ligar a TV ou colocar o celular para carregar. Porém, nem sempre a eletricidade existiu. No tempo das nossas bisavós, por exemplo, as pessoas não podiam comprar muita comida, pois elas se estragariam e perderiam muito rápido, já que não tinha uma geladeira para armazenar e conservar os alimentos. Antes da descoberta da eletricidade, as pessoas utilizavam ferro à brasa. Dá para imaginar? Aquela brasa, botar no ferro para passar roupa, vai sujar a roupa toda. Dá mais ou menos por aí. Sal para conservar as carnes, enterrava água para que a água ficasse gelada na hora de beber. Aí ia lá, desenterrava para beber a água geladinha. Olha só quanta dificuldade. Hoje é só abrir a porta da geladeira e pegar aquela água fresquinha e matar a sua sede. É mais ou menos por aí. Mas a gente vê que todo esse cenário ele começou a mudar quando o físico inglês chamado William Gilbert começou a estudar a eletricidade. No século 17 aí, a partir desses estudos, mais e mais estudos foram feitos, entre outros pesquisadores, e levaram os cientistas a descobrir como produzir eletricidade. Fotografia. Após séculos nos quais a única forma de retratar uma pessoa através de uma pintura, pintar. Quem não já viu aquele quadro de um avô, bisavô, bem antigo? Para retratar a imagem era só uma pintura. Em 1826, Joseph Nicephore, ele criou a maneira de imagem fotográfica permanente, essa imagem permanente, que após substituir o betume utilizado em sua invenção por prata, o pesquisador criou um método responsável de permitir que todos guardassem para si retratos fidedignos dele mesmo, de seus parentes, seus queridos, seus amores, amigos, e eventualmente evoluiu para permitir uma criação do cinema, igual nós vemos hoje. Quem não gosta de ver um filme? E toda a indústria cinematográfica é a partir da fotografia do Joseph, a criação do Joseph aí. Baterias, criada em 1779, a pilha voltaica, apresentada pelo cientista italiano Alessandro Volta, deu início ao que tempos depois iria se transformar nas baterias de íon lítio, igual nós vemos hoje aí, que utilizamos em nossos aparelhos eletrônicos, celulares, notebooks, várias coisas aí. Se não fosse essa invenção, dificilmente teríamos chegado a uma era da qual é difícil pensar em um aparelho que não pode ficar longe da tomada para conseguir funcionar corretamente. Telefone. Embora a invenção do primeiro telefone seja atribuída a Anthony Meucci em 1849, igual a lâmpada, coube a Alexander Graham Bell em 1876 a apresentar as bases de que viriam se transformar nos aparelhos presentes hoje nas casas de grande população mundial, que são o telefone. Não só ele definiu os padrões
de área, de como foi produzido o dispositivo em grande escala. Em 1886, 150 mil residências nos Estados Unidos já possuíam a invenção de Alexander Graham Bell. Mas a invenção foi de Anthony Meucci, em 1849. Televisão. Embora o efeito desse aparelho seja questionado até hoje, desde 1926, a televisão tem sido usada como meio de levar entretenimento, notícias, educação, grande parte para a população. A popularidade do dispositivo ele é tão grande em vários países como o Brasil, e seu alcance é maior do que meios de comunicações tradicionais como jornais, revistas, rádios, internet. Enfim, chegamos aí ao último, a internet. Embora não seja possível atribuir uma data exata e tampouco um criador para a invenção da internet. Quem criou a internet ninguém sabe. É muito grande a internet. É certo que a rede mundial dos computadores ela começou a dar os primeiros passos durante a década de 60. Originalmente usada pelo exército norte-americano para transmitir dados entre redes pequenas, em pouco tempo a tecnologia progrediu. Ela fez assim, decolou e cresceu numa escala assustadora. E a partir dos anos 80, com a entrada das companhias, instituições de rede, seu potencial comercial ela começou a ser explorado e atualmente é difícil pensar uma vida sem a tecnologia revolucionária da internet. Meu amigo, minha amiga, no livro de Êxodo, capítulo 35, nos diz que o Espírito de Deus nos encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício e para inventar invenções, para trabalhar com ouro, prata, cobre e com artifício de pedras para engastar e com artifício de madeira e para trabalhar em toda a obra. Deus nos deu esse conhecimento, essa sabedoria. A preocupação do homem, ela com a necessidade da vida, ele acabou afastando de Deus, que na natureza nada se cria, tudo se transforma, tudo foi criado por Deus. O homem só transformou a criação de Deus, o que Deus criou. O homem olhou a criação de Deus, tipo assim, Deus criou o pássaro para voar livremente para lá e para cá. O homem, ele observou a capacidade do pássaro de voar. O que ele fez? Ele inventou o avião. Deus nos encheu de sabedoria, meu amigo. E mesmo assim usamos ela, muita dessa sabedoria, dessas invenções para o mal. Em exemplo, algumas invenções que, tipo a pólvora, tipo várias outras aí, acabam prejudicando a população. Amém? Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, ok? Porque você precisa saber.